Então, sejam bem-vindos ao Liberdade Emocional Summit. Qual o objetivo aqui? Ele é uma mini conferência mais de alto nível. Por quê? Dessa vez nós chamamos profissionais para nos ajudar, para nos ensinar, para nos instruir. E eu tenho certeza que o conteúdo que nós vamos aprender hoje, você vai poder usar na sua vida, com alguém da sua família, ou da sua igreja, ou um liderado seu. E o tema de hoje é sintomas da depressão e como você pode ajudar. Hoje, o nosso palestrante de hoje é o pastor e psicólogo Elson Rodrigues, é um querido do nosso coração. Ele é muito especialista para isso, ele é psicólogo clínico de adolescentes e famílias, ele atende no consultório, e ele vai a experiência dele, todo o conhecimento dele para nos ajudar hoje. Claro que o tempo, não, ele poderia falar muitas horas sobre isso, mas ele vai sintetizar para a gente e vai te ajudar. Nós temos muitos casos, né, nas igrejas, nas escolas, nas famílias, e coisas que nós não sabemos como nos portar. Ele vai nos ajudar. Eu quero dizer, eu estou aqui de olho em você e de olho no chat. Então, se você tiver alguma dúvida e tiver ao nosso alcance, nós podemos responder ao final da palestra. Então, vai colocando sua dúvida aí, vamos falar com o pastor Welson depois da palestra. Welson, seja bem-vindo. Agora, a tribuna é sua. Obrigado, pastora Raquel. Obrigado, pastor Samuel, bispo Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria, né, estar aqui participando dessa primeira transmissão aqui, né? E eu fico muito feliz, né, de poder falar de um assunto que é muito importante nos nossos dias hoje, dentro da nossa igreja e no mundo, porque muitas pessoas têm sofrido, às vezes com diagnóstico até errado, sobre depressão, e outras que não sabem o que fazer, como fazer, onde buscar ajuda, quem buscar, como encontrar ajuda, ou às vezes não tem nem forças para fazer isso, né? E é com grande alegria que a gente faz isso aqui nessa noite, assim, para poder esclarecer um bocado do que a gente puder fazer isso, esclarecer e ajudar aí as pessoas, tá bom? Então, como o nosso assunto é depressão, eu vou primeiro dar um conceito sobre depressão. O que é depressão? A depressão se caracteriza por um estado prolongado de tristeza ou desinteresse pela vida. Então, muitas vezes, a gente tem diagnósticos errados de depressão de pessoas que estão tristes, e tristeza não é depressão. A gente vai falar sobre isso, explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas muitas pessoas chegam com um diagnóstico errado sobre isso, sobre a depressão, né? E a depressão, ela tem que ser tratada, ela é uma doença, né? E tem que ser tratada como qualquer doença que a gente tem no nosso corpo, né? Ela é uma doença da mente, que acontece também no corpo todo, e é importante ser tratada. E ter uma atenção, a gente está no mês amarelo, né, Setembro Amarelo, e que é prevenção sobre o suicídio, então a gente tem que falar sobre esse assunto é importante, porque a gente ouvia muito falar de suicídio fora, né, às vezes do nosso convívio, mas agora a gente tem visto até dentro das igrejas acontecendo isso, né? E é muito importante a gente tratar sobre isso, falar sobre isso. Então, a depressão é uma tristeza ou um desinteresse prolongado da vida, né? E as coisas na depressão, elas se tornam muito difíceis, né? Coisas pequenas, coisas que a gente faz no nosso cotidiano, elas se tornam difíceis, né? Relacionamento,
relacionamento com a família, muita alimentação, estudo, coisas simples da vida que a gente tem que fazer, a gente às vezes, na depressão, a gente passa por essa dificuldade. E é um assunto muito importante, né? Os nossos, na depressão, a nossa forma de pensar sobre o mundo, ela se torna mais negativa, né? Então, não levando para o lado do negativismo, né? E nem do positivismo, das pessoas ficarem pensando, então eu tenho que ter pensamentos positivos. Não é isso. A verdade é que tudo se torna mais difícil, né? Então, se torna tudo para ela, para uma pessoa com depressão, se torna uma forma negativa. Ela não tem forças para vencer coisas simples da vida, né? Então, surgem muitas vezes pensamentos autodestrutivos, né? Da pessoa pensar até muitas vezes no suicídio. E isso acontece não só no mundo, como a gente pode dizer, né, dentro do nosso meio cristão, mas acontece também no meio cristão, né? E como é uma doença, então a gente começa a entender melhor isso. É uma enfermidade, ela tem que ser tratada, ela tem que ser observada, né? E é importante a gente prestar atenção sobre essas coisas, porque há algumas pessoas que pensam que a depressão ela é uma fraqueza, e não é, né? E por causa disso, deixam de buscar ajuda, deixam de de procurar alguém, de dizer que estão passando por essa dificuldade, de dizer que estão passando por esse período muito ruim da sua vida, né? Então, a depressão ela deve ser conversada, ela deve ser falada, e a gente deve procurar ajuda, né? Há pessoas com predisposição genética para depressão, para serem depressivos, né? Então, há pessoas que têm mais facilidade para terem depressão. Essas pessoas se tornam mais vulneráveis até, né, por causa disso. Então, a gente vê históricos de família, então, normalmente dentro da clínica, no consultório, a gente busca isso, né, históricos dentro da família. Pessoas que tentaram suicídio ou que se suicidaram, pessoas que procuram drogas, por alcoolismo, enfim, uma infinidade de coisas que a gente procura no consultório para saber se a pessoa tem um histórico, talvez genético, sobre a depressão. Um grande mito, um grande erro que existe é pensar que a depressão é uma tristeza, né? A depressão não é uma tristeza. A tristeza na nossa vida, ela faz parte da nossa vida e ela é um mecanismo do nosso corpo que é importantíssimo para a gente entender e para a gente não entrar em depressão, né? Então, muitas pessoas que estão se sentindo tristes por causa de perdeu o emprego, por exemplo, né? A pessoa está triste. Algumas pessoas não ficam tristes quando perdem o emprego, mas normalmente, né, se sentem tristes porque perderam o emprego e aí a gente observa isso. É claro que é comum passar por esse tempo de tristeza. Uma morte na família, luto, né, também traz tristeza, né? E é importante a gente observar isso. Então, essa tristeza que acontece, ela é importante para a gente, para as nossas vidas, para a gente poder se recuperar, né? A gente poder ver, tem algo aqui que precisa ser tratado, tem algo aqui que não está bem, né? Então, quando a gente sente dor no corpo, esse é um sintoma que tem alguma coisa errada. Então, se eu sinto dor no meu braço, eu preciso saber por que meu braço está doendo, buscar a causa dessa dor, né?
E a tristeza é a mesma coisa, ela está te dizendo alguma coisa. Você está triste, então morreu alguém na família. A pessoa está triste e muitas pessoas ficam incomodadas, né? Porque vê a pessoa chorando, vê a pessoa pelos cantos e tudo, mas ela precisa passar por esse período. A tristeza é importante na nossa vida, né? E aí, a partir daí, a gente começa a observar outras coisas que podem acontecer no futuro, levando a pessoa até a depressão, né? Mas tristeza não é depressão, tá? Ela pode fazer parte da depressão, mas não é um diagnóstico de depressão já pura e simples assim, né? Então, pessoas com dificuldades, né, de atravessar esse período de tristeza, elas precisam ser ajudadas, né? E precisam ser compreendidas. Esse é eu acho que é o fator principal e primordial para a gente poder cuidar de alguém, tanto no período de tristeza quanto no período da depressão. No período de tristeza, você precisa entender e compreender que a pessoa precisa passar por aquele momento para ela ser curada, né? Então, a gente diz que, dentro na psicologia, que o período de luto ele dura 2 anos. Ele pode durar até 2 anos, né? Mas, de uma forma gradativa, a gente vai saindo. Não significa que durante 2 anos você vai passar 2 anos chorando. 2 anos triste pelos cantos, que aí você já está entraria no diagnóstico de depressão, né? Então, a questão é que a pessoa está triste, aconteceu um fato como esse, de luto, né? E ela precisa passar por esse período. E isso é importantíssimo. Eu friso isso bastante porque muita gente pensa que não precisa passar por isso. A tristeza não é de Deus. E, não, é sim, amigo. A tristeza ela é uma defesa do seu organismo. E é muito importante para que você tenha saúde mental. Ela é muito importante, né? Quando, quando a tristeza surge, ela nos alerta, né? Então, ela dá um alerta sobre algo que está acontecendo, que algo está errado, e a gente precisa resolver essa questão, né? Nós sabemos que a depressão se mantém no comportamento que decorre de pensamentos negativos. Então, a depressão ela ocorre por pensamentos negativos, né? Vou dar um exemplo. A pessoa com depressão ela pensa: eu não sirvo para nada, eu sou um fracassado, eu não sou inteligente, e ela começa a se depreciar, né? Então, a depressão ela leva essa característica, né? E a gente ter um bloqueio desses pensamentos que são negativos, não pensamentos positivos, mas ter um bloqueio desses pensamentos negativos, né, por pensamentos mais construtivos, ele vai nos levar para uma vida mais saudável, né? Então, como é que eu posso enfrentar várias vezes a depressão? Melhorando os nossos pensamentos, né? Então, algumas características a gente precisa pontuar sobre a depressão. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com depressão? Então, vou só falar uma outra questão aqui, antes da gente falar sobre isso, é que em cada 4 pessoas, uma pessoa pode ter a depressão, tem depressão. Então, entre 4 pessoas, uma tem depressão. Então, é um número muito grande de pessoas com depressão, né?
Calma, galera. Caiu a transmissão do pastor Elson aqui, mas ele já vai estar voltando aqui para a nossa sala de bate-papo. Muito bom, muito bom, muito bom a palavra do pastor Elson, trazendo aí uma série de esclarecimentos, né, pastora Raquel? Já tem perguntas aqui, né? O pessoal já está mandando pergunta aqui, ó. Tá mute, Existe um pastora. diagnóstico Seu microfone para está mutado. Tá não? Tá? Saiu. Beleza. Melhorou? Ah, é o meu. Já tem gente perguntando aqui, ó. Existe um diagnóstico preciso para depressão? Ele vai responder. Se existe como identificar, ele vai responder isso aqui. E eu já estou adorando, porque eu já notei aqui, ó, tristeza não é fraqueza, tristeza não é fraqueza, depressão não é tristeza. Ele já começou desmistificando algumas coisas muito, muito importantes. Gente, eu queria falar para vocês. Vamos lá. Não, eu ouvi hoje uma frase dizendo assim: por que ninguém fala assim? Você está com diabetes? É falta de Deus, né? Ouvi uma frase bem assim. Então, é o que a gente quer falar aqui exatamente que depressão você tem que procurar, né? Um tratamento, tem que procurar uma ajuda. Pode falar. Dando mensagem para ele para ver o que aconteceu. Gente, nós estamos vendo vocês aqui, eu tô olhando vocês aqui. O que eu queria falar é que nós vamos mandar um link no final, vamos colocar um link aqui na descrição e na bio, e esse link, você entra, cadastra, coloca seu e-mail, seu telefone, e nós vamos mandar o material da aula de hoje para você. Só para aqueles que são cadastrados, né? Tem que ter um bônus para estar aqui. Então é isso. Eu vou mandar o link no final da palestra e aí você vai receber o material da palestra de hoje. Eu acho que o pastor Elcio conseguiu entrar. Aí, pastor. Oi, tô de volta. Glória a Deus. Caiu aqui. Voltou. Pastor, a gente ficou sedento aqui, pelo amor de Deus. Já tem pergunta fervendo. Continua aí que a gente vai. Tá joia. Eu tô acompanhando aqui também eu tô com o YouTube aberto aqui também, então eu tô acompanhando aqui. Caso caia de novo, eu tô ligado, tá bom? Então, vamos falar sobre os sintomas, né? Eu vi que tem umas perguntas aí, Raquel já estava falando sobre elas, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. Vamos falar sobre os sintomas, talvez isso aí vai ajudar já a responder algumas perguntas. Então, um dos sintomas é a tristeza, né? Mas naquele estilo que eu disse, que é uma tristeza mais prolongada, uma tristeza que acontece durante um período bem prolongado, um tempo maior. Ansiedade também faz parte da depressão, tá? É um sintoma da depressão. Aborrecimento, preocupação, culpa, e todas essas coisas, todos esses sintomas que eu estou falando, eles vão ocorrer ou vão acontecer durante um período mais prolongado. Né? Claro, se você tem isso durante um dia só, não quer dizer que você está com depressão. Mas se isso está persistindo durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí abre os olhos porque está acontecendo algo. Né? Outro sintoma é sensação de não ter valor, irritabilidade, ou estar nervoso à toa, né? Pessoas que são bipolares têm muita facilidade de entrar em depressão, né? Porque o humor muda muito facilmente, então tem uma facilidade maior também, pessoas com bipolaridade. Desesperança, né? A desesperança, ela tem muito a ver com não vai dar certo, não sei para que eu estou vivendo, enfim, né? Não quer trabalhar, então assim, estudar, desiste de estudar, né? Então a desesperança também faz parte de um dos sintomas.
alteração repentinas de humor, sensação de que nada dá prazer. Então, a pessoa, assim, coisas que ela gostava de fazer, ela deixa de fazer, de estar com amigos, de assistir filmes e essas coisas, né? E coisas que davam prazer para ela, ir para a igreja, né? Me dá muito prazer. Então, se você não me vê querendo vir para a igreja, pode saber que eu estou entrando aí talvez numa depressão. Sentir-se só, mesmo rodeado de muita gente, a pessoa se sente só, se sente abandonada, insatisfação com a vida em geral, sensação de vazio. Então, isso não é falta de Deus, é depressão. Tá? Então, aquela sensação de vazio, essa coisa toda, são sintomas. Os sintomas físicos que a gente deve observar, perda de peso, e também tem gente que engorda durante a depressão, começa a comer compulsivamente, comendo compulsivamente. Diminuição ou aumento do apetite, né? Insônia ou hipersônia. A hipersônia é a pessoa querer dormir muito, então dorme durante o dia, dorme durante a noite, fica dormindo o tempo inteiro. Ou insônia, que é o mais comum, que todo mundo já conhece, né? Que é exatamente ficar sem sono, né? Dorme muito pouco durante o período do dia. Agitação, então ela se sente muito agitada internamente, né? Dentro da mente e dentro de si mesmo. Às vezes sente espasmos no corpo, nos braços, nas pernas, né? Dá espasmos que não consegue controlar na boca, puxa aqui, puxa o nariz e tal. É um outro sintoma. Náuseas, alterações gastronômicas. Na verdade, a pessoa muitas vezes tem diarreias contínuas, direto, o tempo todo, e as pessoas vão procurar se está com algum remédio ou comer alguma coisa que fez mal, e muitas vezes tem a ver também com a depressão, fadiga, perda de energia, quase todos os dias, fica com falta de energia quase todos os dias, irritabilidade, né? E fica muito irritada, nervosa, e irregularidade também no ciclo menstrual, né? Para as mulheres, é claro. Né? Os homens não sentem essas coisas. No comportamento, o que a gente deve observar no comportamento de pessoas que possam estar com sintomas de depressão. Crise de choro, chora muito, né, compulsivamente, chora do nada, sem motivos, né, e começa a chorar, começa a se isolar, ficar sozinha, quer ficar sozinha o tempo todo, se isola, quer ficar fechada dentro de casa, não quer sair, não quer ver ninguém, evita novas atividades, vamos passear, não quer, vamos para o cinema, não quer, então, se tem uma atividade diferente, ela não quer fazer. Perda de interesse pela aparência física, isso é o que a gente mais observa dentro de consultório, como a pessoa está chegando, se ela está chegando arrumada, se ela penteia o cabelo, se ela está tomando banho, se ela está comendo nas horas certas, se fica muito tempo sem comer, ou se está comendo o tempo todo. Mas a gente olha muito a aparência da pessoa, então normalmente a pessoa com depressão, ela não quer se cuidar. Não quer pentear o cabelo, no meu caso, né? Eu não quero pentear meu cabelo, mas a pessoa não quer pentear cabelo, não quer escovar os dentes, não quer se arrumar, vestir roupa nenhuma, não preocupa com nada, veste roupas de qualquer forma, enfim. A ausência de autorrealização das coisas, não quer fazer as coisas, não tem prazer em fazer nada,
né, não, acha que não dá para fazer nada, que não consegue fazer nada, tem diminuição na capacidade da atenção, da concentração, muita dificuldade para estudar, muita dificuldade para entender as pessoas, para ouvir, não entende as palavras direito, a pessoa fala uma coisa, ela entende de outra forma, fica irritada porque acha que a pessoa está agredindo, né? Então, normalmente tem essa dificuldade, né? Dificuldade de atenção, de concentração, capacidade de intelectual, perda de memória, toma decisões erradas, não consegue tomar uma decisão simples, né? Vamos comprar o tomate assado, ou comprar tomate verde, ou comprar mais maduro, não consegue definir o que é melhor, não tem essa capacidade. Muitas vezes, em vários casos, a pessoa entra no alcoolismo, consumo de drogas, né? Parte para esse lado do comportamental. O uso abusivo de remédios, tem que tomar muito cuidado com isso. E comportamento de automutilação, né? O chamado cortical, que as pessoas começam a se cortar, e a gente vê isso muito também no consultório. Um sintoma que eu não falei aqui, que eu estou lembrando aqui agora, acontece muito também, fibromialgia, né? Pessoas, é uma doença também, e muitas pessoas aparecem, muitas vezes desenvolvem uma fibromialgia. Mais comum, claro, em mulheres, né, do que em homens. Os pensamentos, quais são os pensamentos que a gente tem que identificar? Pensamento de fracasso, a pessoa se sente fracassada o tempo todo, autocrítica frequente, se autocritica, não dou certo, enfim. Pensamentos que não é possível ser ajudada. Então, muitas pessoas com depressão acham que não pode ser ajudadas. Elas não acreditam nisso, né? Então, não procuram ajuda porque elas não acreditam que podem ser ajudadas. Pensamento de morte ou ideação suicida, né? Passa muito também na cabeça de quem está com depressão, e a gente observa muito isso, presta muita atenção sobre essa questão, né? E tem um mito que as pessoas falam muito sobre aí, é que quem quer se matar não fala, é mentira, isso é um mito, tá? Quando a pessoa ela pode falar que está querendo se matar porque ela está tentando pedir ajuda, ela está tentando fugir daquela dificuldade, daquele problema. Então a pessoa fala assim, eu queria dormir, não queria acordar mais. Isso a gente tem que ficar mais atento com pessoas assim, né? Ela diz que quer dormir, não quer acordar mais. Bom seria se o mundo explodisse, acabasse logo, enfim, né? Então, nesse caso da pandemia que a gente está vivendo, a pessoa fica, eu queria pegar logo esse vírus e morrer e tal, e fica com essas ideias, e ela começa a falar sobre isso, né? Então, quando ela está falando sobre isso, ela está te dando um alerta, e a gente tem que ficar muito atento sobre isso, sobre essa questão. Pensamentos que ela é odiada, né? E muitas vezes ela odeia a si própria, né? Então, tem esses pensamentos. E pensamentos enviesados também, né? Como é que eu posso, o que eu posso fazer para ajudar pessoas assim? Vamos tentar partir agora, já que a gente está num tempo aqui bem avançado. O que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro, ser uma pessoa que esteja atenta a pessoas assim, que está em choro, que está em dificuldade, se achegar a essas pessoas, né? Normalmente quando a gente vê alguém que está com depressão e tal, não, deixa ela sozinha, não sei o quê, não. Tenta animar e fazer coisas assim, não forçando ela a fazer coisas, né? Porque não adianta você querer forçar, não adianta querer forçar pessoas que estão em depressão a fazer as coisas, não, isso não vai resolver. O que a gente faz é que deve fazer gradativamente, devagarzinho,
mudando as atitudes, os hábitos. Então, procurar coisas que ela gostava de fazer, os amigos e tal, filhos, né, para quem filhos, netos, os pais, os primos, os amigos, pessoas que ela gosta de estar junto, que ela tem prazer de estar junto. Então, aproximar essas pessoas de novo e não se afastar, né? Outra coisa importante é tentar mudar os pensamentos, mas esses pensamentos de uma forma bem gradativa, de forma lenta, né? Não forçando, não tentando de um dia para o outro a pessoa, de você já vê ela sorrindo. Então, se ela gostava de ler, trazer alguma leitura que ela goste, assistir filmes, um filme que ela goste, mas gradativamente, comida que ela gosta de comer, fazer coisas que vão trazendo para ela alegria de novo, felicidade. E muito importante é trocar os pensamentos. Esses pensamentos que a gente tem de autodestruição, pensamentos que não valem nada e tudo, é mostrar para ela exatamente o contrário, que existe valor. Esses pensamentos a gente chama de pensamentos enviesados, né? Então a gente começa a trocar esses pensamentos. E é claro que isso não é simples, não é fácil mudar esses pensamentos do dia para a noite, mas é importante a gente prestar atenção nisso, né? Nesses pensamentos e trocando esses pensamentos devagarzinho, né? Dizendo que a pessoa tem valores. Às vezes você precisa simplesmente abraçar aquela pessoa, dar um abraço e falar, estou aqui, precisar de mim, né? E muito importante procurar uma ajuda profissional, né? Claro que isso é muito importante, levar para uma ajuda profissional, né? De um psicólogo para poder ajudar. Psicólogo, psiquiatra, às vezes a gente tem que tomar. Eu tenho uns pacientes que têm depressão, né? E outros pacientes que chegaram achando que tinham depressão e não tinham, né, depressão nenhuma. Então, assim, eu pergunto muito sobre os remédios, né? Quando já passou pelo psiquiatra, o psiquiatra passou alguns remédios, às vezes não é psiquiatra, passou alguns remédios, é algum médico, passou alguns remédios psicoativos, né? E a pessoa começa a tomar e, às vezes, isso pode trazer alguma dificuldade, porque os remédios têm efeitos colaterais. Então, a gente faz o tratamento psicológico, alguns precisam do tratamento também medicamentoso, né? E a gente trabalha junto até substituir os remédios, tirar os remédios totalmente da pessoa. Tá bom? E vamos lá, Raquel, estou aqui. E pastor Samuel. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, né? Pastor, vou ler as perguntas aqui, tá? Tá joia. Foi muito esclarecedor. Olha só, o que não dizer para uma pessoa com depressão? O que não dizer? O que a gente aprende em consultório é que tudo vai dar certo. Isso soa muitas vezes como uma afronta para a pessoa que está passando por uma depressão, entendeu? É como se a gente estivesse minimizando o problema dela, diminuindo o problema dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, tudo vai dar certo. Às vezes a pessoa ela não está conseguindo compreender isso. E às vezes a gente chega para ela dizendo que tudo vai dar certo, sendo que não é assim, né? É devagar mesmo. Qual seria a palavra, pastor? Contrário disso. Bem, tentar, eu até disse aqui agora, né? Dar um abraço, dizer, não, tô com você, conta comigo, né? Que você precisar. Mostrar que tem interesse. Sim. Mostrar que você está interessado na dor dela, né? Porque eu disse essa questão de não dizer que tudo vai dar certo, porque às vezes parece que você está minimizando o problema. E a pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade.
E a gente tem muito essa mania de fazer isso, né? De minimizar a dor do outro, parecer que a dor do outro é menor do que a minha. Então, assim, eu passo por muito mais dificuldade. Olha o problema de fulano e tal. Esse tipo de coisa não é legal de fazer. Fazer comparações, né? Porque, olha, vai lá no hospital para você ver pessoa passando dificuldade, né? Vai lá na favela, gente passando fome, e você rejeitando comida, que não sei o quê. Então, esse tipo de coisa não é legal de fazer. Né? Tentar mesmo falar, não, calma, né? Vamos tentar, tenta comer um pouco, vamos ser compreensivo com a pessoa, com a dor da pessoa. Caramba, que massa. E é engraçado porque o foco é a pessoa, não é o mundo que está sofrendo, né, pastor? Tipo assim, eu estou cuidando de você, né? A pessoa tem que se sentir cuidada, Sim. não comparando o mundo com a... Que interessante isso. Exato. Outra pergunta. O que fazer com uma pessoa que quer suicidar? Que quer suicidar? Primeira coisa, ficar ligado, ficar muito próximo dela. Normalmente a gente chama que são a rede de apoio. Então a gente busca a rede de apoio. Quem é a rede de apoio dessa pessoa? A família, os amigos, né? E, por exemplo, eu tive uma paciente que tentou suicídio, né? Não só um, mas como outros pacientes, mas mais especificamente um paciente agora mais recente, que tentou suicídio com remédio. Né? Tomou até um remédio que o psiquiatra tinha passado para ela. Ela tomou abusivamente o remédio. E aí eu chamei a família dela, o esposo dela, né, os parentes mais próximos, e conversei com eles e falei para ela. Falei assim, você sabe que você não vai poder ficar sozinha. Né? Ela falou, eu sei, eu entendo. Então, é explicar isso para ela. Você não pode ficar sozinha, você tem que ser cuidada. E eu pedi para que tirassem, por exemplo, faca, porque ela também estava se cortando, né? Então, remédio, que o remédio fosse controlado pelo marido, né? Que ela não tomasse mais sozinha, mas que fizesse isso. Então, ter uma atenção muito, muito especial em cima da pessoa. Apoiando mesmo e estando com ela ali e até de vigilância mesmo. Né? De muita vigilância. Ótimo, excelente. A outra pergunta os sintomas que o senhor falou, é a soma deles ou é um deles? Sim. Porque quem vai diagnosticar a depressão é o psicólogo, né? É algum profissional. Qual que é o profissional? Normalmente psicólogo. A gente vê, que eu não queria ficar falando sobre essa questão, mas existem muitos diagnósticos errados de depressão, inclusive eu estava com uma paciente que estava tomando remédio para depressão e não tinha depressão. Né? Então, o médico que passou para ela o antidepressivo não era um psiquiatra, era um médico. E ele falou assim, você está com depressão, e simplesmente passou o remédio para ela. E ela não está com depressão. E, na verdade, até uma adolescente e tem a vida normal, tranquilona. Uma coisa importante a gente ver também, o que eu não falei, é que muitas vezes o depressivo, ele pode disfarçar, né? Ele pode parecer uma pessoa totalmente normal, mas está em depressão. E aí lembra aquela questão da tristeza que eu estava dizendo? Então, por exemplo, ele está num luto terrível, né? A gente está sabendo que está no luto e tudo. E você está vendo sorrindo o tempo todo, fazendo graça o tempo todo, tem alguma coisa errada. Se aquela pessoa realmente fazia sentido para ele, para essa pessoa, né? Tem que ficar esperto. Porque muitas vezes lembra da tristeza? A tristeza faz exatamente isso. Ela te traz a cura para você. Né? E quando a gente não vive essa tristeza, a gente abafa essa tristeza, a gente entra numa depressão. A depressão é exatamente essa carga psicológica na cabeça que a gente não consegue suportar. Então a gente tenta levar uma vida que realmente não está vivendo, que não está feliz naquele momento e tenta forçar a barra. Não, é preciso viver esse momento de tristeza.
né, para poder passar para a próxima fase, né, de cura. Né? Então, tem a soma de todos essas coisas que eu disse, né, elas não precisam estar todas ao mesmo tempo acontecendo, mas elas podem acontecer. Por exemplo, acontece a pessoa fica querendo ficar isolada durante 3 dias e depois no outro dia ela não tem mais esse sentimento de isolamento, mas ela não quer fazer nada, né? Mas ela está andando com as pessoas, então é um acúmulo mesmo de coisas que vão acontecendo. O que a gente diz é que normalmente a gente observa durante umas 2, 3 semanas se todas essas coisas estão acontecendo, e aí a gente vê se, por exemplo, acontece pelo menos 4, 5 coisas dessas, a gente fica um pouquinho mais ligado. A depressão, ela tem os estágios também, né? Tem pessoas que já entram em depressão, já estão numa depressão mais avançada. Tem gente que está entrando que está no início da depressão. Eu tive, há poucos meses atrás, no ano passado, na verdade. Eu estava entrando em depressão. Eu cheguei em casa e conversei isso com a minha mãe, minha mãe estava lá em casa, e com a Paulinha, né, minha esposa. Então eu disse para ela, ó, eu tô com alguns sintomas de depressão, né? Tô entrando aí, então minha mãe fica apavorada. Eu falei, calma, eu só tô avisando para vocês verem que eu não tô bem, né? Observaram que eu não tô bem. E eu prestei atenção nisso porque nesse dia, quem conhece aqui dentro do Guará, eu andei a 140 km por hora de velocidade aqui dentro do Guará, dentro do Guará 2, né? Uma velocidade abusiva. E eu já estava com outros sintomas, então eu não estava nem aí para nada que entrasse na minha frente, naquele dia. Né? Então aí eu peguei e falei, eu precisei alertar as pessoas que estavam perto de mim, porque a gente pensa, isso não vai acontecer com pastor, não vai acontecer com psicólogo, não, acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter uma depressão. Pastor, eu acho que nunca... você falou isso num assunto importante. Se a pessoa que está ouvindo a gente, né? Sim. Esse vídeo ele vai para vários lugares. Se a pessoa identificou nela, a gente entendeu da pessoa que identificou no outro, mas se ela identificou nela, o que ela pode fazer, né? Além dela, não sei, como é que ela pode proceder? Caiu? Eu acho que o sal dele deve ter caído, gente. Já está voltando. Tem mais alguma pergunta? Nossa, Samuel. Não, pelo que eu vi lá, a galera estava querendo mais esse apanhado geral, né? Foi muito bom, muito explicativo da palavra do pastor. Ele saiu agora de novo. Foi muito explicativo a palavra do pastor. Internet. E eu creio que nesse tempo, pastora Raquel, a gente está buscando também com essas lives, vai ser uma série de lives, né? Hoje é a primeira, quarta-feira que vem temos outra. Hoje participou aí com a gente no chat também o doutor Kleber Mendes, que vai ser um dos nossos palestrantes também sobre conflitos familiares. A gente está buscando exatamente munir tanto a liderança da juventude, de jovens e adolescentes, quanto as pessoas que estão nos ouvindo também, para elas tratarem da saúde emocional delas, né? Para elas tratarem da saúde emocional delas e para elas saberem também como agir. Eu acho que também é uma situação que todos nós precisamos. São duas coisas que eu acho que todo mundo precisava. Ter um curso de primeiros socorros, né? Qualquer situação que você puder, assim, encontrar se deparar com uma situação de alguém passando mal, você saber pelo menos como agir até esperar alguém chegar ali, um profissional para poder estar tratando. E também essa situação que você se depara dentro da sua casa, com seus amigos mais próximos, é uma situação que é o mal desse século que se fala, né?
Então, assim, você poder identificar o que está acontecendo com as pessoas e ter essas ferramentas para poder ajudar. A gente estava aqui com o Jefferson, que é o nosso suporte aqui do projeto hoje, né? E a Bianca aqui da nossa igreja, que ela é uma das líderes aqui de adolescentes também, ela é psicóloga. Então, ela estava aqui vibrando quando o pastor falava alguma coisa aí, ela vibrava aqui, e eu acho que é exatamente isso, muito importante, todas as palavras do pastor Welson, para esclarecer e nos munir aí de ferramentas para podermos ajudar, né? Acho que o principal que a gente está buscando é ajudar as pessoas. Gente, é isso. O pastor Elcio entrou, eu vou devolver para ele. Mas só lembrando que nós estamos na primeira de 4 palestras, né? 4 conversas que nós vamos ter aqui. Essa é a primeira falando sobre depressão, a segunda a gente vai falar sobre medo, e a terceira nós vamos falar sobre conflitos familiares. A quarta é uma surpresa que a gente vai falar. É uma roda de conversa, mas eu vou explicar como é que vai funcionar. É um formato muito legal. Então, quarta-feira a gente está aqui de novo. Pastor Welson, pode voltar. A pergunta era a seguinte: a pessoa identificou, né? Um sintoma aqui. E agora? Se eu identifiquei em mim isso, o que eu faço? Procura ajuda. Falar com alguém. Diz para a pessoa o que está passando, né? O que está ocorrendo e procura ajuda. Né? Então, é importante, nessa hora, o que é mais importante é conversar. Conversar com um amigo, com alguém que seja de confiança, né? E que possa também te ajudar, né? E, de preferência, procurar um profissional da área, né? Que esteja acessível. A gente, às vezes, é um pouco caro o psicólogo, né? Pagar, mas isso não significa que você não tem que procurar ajuda, né? Então, o médico não é barato, né? É caro mesmo. E procurar, por exemplo, a gente tem faculdades que atendem, né? A gente agora em pandemia, eu não sei como é que está, mas atende de graça, né? Tem muitos psicólogos, inclusive eu também, atendo, a gente faz alguns atendimentos que chamam social, né? Então, é importante procurar ajuda. Se você procurar um psicólogo, pode ter certeza, ele vai tentar te ajudar. Ele ama a vida, né, em primeiro lugar. Né? Não vai ficar já querendo enfiar a faca, querer te cobrar, não. É importante procurar ajuda. Procura ajuda. E converse, vamos falar. E eu acho interessante o que o pastor Samuel está falando, o Samuel está dizendo, sobre essa questão, né, da gente aprender as coisas, né? Aprender primeiros socorros, aprender. É importante isso. E isso que vocês estão fazendo é muito importante, é muito precioso. O Dr. Kleber colocou assim: o problema é que as pessoas só procuram ajuda no último estágio da depressão, né? Quando está... como eu estava dizendo naquele momento, né? Quando eu percebi que eu não estava bem, né? Eu conversei, eu falei com alguém. E foi interessante que, claro, né, que eu sei o que eu tinha que fazer, né? Mas, de imediato, isso me ajudou muito, né? Ter conversado com a minha esposa e ter conversado com a minha mãe, né? E para elas ficarem alertas, né? E entenderem até, porque eu estava também, se acaba ficando... Alguns dos sintomas é muito nervoso, né? À toa, né? E sem paciência, enfim, né? Várias coisinhas que vão aparecendo nesses sintomas aí. Pastor, o líder de adolescente, os líderes de adolescente já estão aqui fazendo a mesma pergunta que eu fazer. E se o pai acha frescura, pastor? Se chega pra gente, o adolescente vendo, mas o pai acha que é frescura, ele não vai levar no psicólogo. E agora? E essa é a última pergunta para a gente não extrapolar o nosso horário. Procura ajuda. Procura ajuda. De alguma forma.
Entra na internet normalmente. Vocês quiserem também passar meu telefone aí, pode passar. Mas procura alguém para ajudar. E é importante isso. Mesmo que infelizmente isso é uma coisa comum, porque as pessoas não conhecem, né? Não sabem. Né? Então, esse pré-julgamento, que é frescura, não, tá de preguiça, tá de moleza, aí a pessoa tá lá, não quer fazer nada e tudo, é preguiçoso. Né? Tem que prestar atenção nisso, às vezes não. Né? Tem que ver todos esses sintomas que eu falei, né? E ser um pouquinho mais, olhar mais, ter um olhar mais no olhar do outro. Né? Mas procura ajuda. Se não for com o pai, procura um professor na escola, procura alguém que possa ajudar. Pastor, né? Gente, obrigada, pastor. Sim. Olha, pastor, obrigada pela sua disposição. Gente, uma coisa que não quer é que os líderes fiquem lutando sozinhos. Os pastores não lutem sozinhos. Nós temos uma rede de apoio, né? A gente tem alguém que pode nos instruir de alguma forma. Né? É muito importante você saber disso. Não lute sozinho com armas que você não sabe manejar. Né? O que o pastor falou aqui já ajudou muito. Eu tenho certeza que a gente errou em algum momento, em alguma fala, e a fala do pastor aqui foi muito esclarecedora para a gente aprender, né? Reaprender a falar com as pessoas, mas não lute sozinho. Nós estamos aqui juntos, né? Somos o reino, né? Temos orgulho de ser do mesmo reino, de fazer parte do mesmo povo, né? Vamos todos para o mesmo céu. E eu quero agradecer, pastor Elson, pela sua disposição. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os dados que o pastor Elson forneceu lá das mídias sociais dele. Pastor, eu quero deixar essa oportunidade aí para a sua última fala, para os seus agradecimentos, e depois passar a palavra para o pastor Samuel. Eu fico muito feliz dessa iniciativa de vocês, né? A gente está fazendo isso não só dentro da nossa igreja, né? Mas, como você mesmo disse, para o mundo, né? Dispor isso, a gente precisa falar sobre essa questão. Isso é muito importante, né? Então, essas semanas agora, que você que assistiu hoje, não perca nenhum dia. E eu agradeço muito isso. Eu agradeço, louvo a Deus pela vida de vocês, viu, pastor Samuel, Raquel, pastora Raquel, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês imensamente nessa juventude, né? Com esses adolescentes, né? Que precisam muito de ser vistos, que precisam muito de um olhar de pastor, de pai, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Né? Então, que a gente tenha esse olhar de ajudar o nosso irmão, aquele que está caído, aquele que está fraco, que ele está precisando de ajuda, que a gente possa compreender isso. Que nós não somos super-homens, né? Nós não temos superpoderes, né? E a gente precisa de ajuda, a gente precisa um dos outros. E Deus abençoe vocês demais, né? Abençoe toda a região, toda a igreja de Deus, né? E todos que estiverem assistindo essa transmissão. Amém. Amém. Amém, pastor Elson. Eu quero agradecer também, em nome do Ministério de Jovens da região. Eu quero lembrar que o senhor já foi meu líder, né? Pastor Elson já foi nosso líder regional, isso lá em 1900 e alguma coisa. Foi em 1900, acho que nos anos 2000, né, pastor Elson? Foi nosso líder regional, graças a Deus. E isso que a pastora Raquel falou é muito importante. Gente, eu não sabia de se interromper, mas adorei. Meu líder, não, aí o grande mestre. Aprendi, eu estou praticando aqui o que você nos ensinou, né? Graças a Deus. Temos histórias aí para contar, graças a Deus por isso. A gente teve esse cuidado, né, pastor, de
de também mostrar primeiro que nós temos profissionais, temos valores dentro da nossa denominação, né? Pessoas competentes, pessoas que têm se enganjado aí em se especializar, né? E a gente também quer mostrar o que eu entendo. A depressão não é falta de Deus, mas em tudo Deus nos ajuda, né? Então, ele também é uma terapia para cada um de nós. Então, você nesse momento, você mais que nunca, né? Acabou de falar para nós aí que também teve esse momento de passar por isso, e a gente sabe que nesse momento também a oração também ela vem ajudando, né? A gente meditar na palavra também, ela ajuda nisso tudo. Então, que a gente possa também ter essa prática, né? A gente não está aqui... Eu quero sempre dizer isso. A gente nem quer falar isso, porque não é falta de Deus, mas a gente sabe que tem outro lado que às vezes as pessoas querem falar, só quer dizer que não é nada com Deus e tal, e quer só jogar para esse lado psicológico. Não, a gente só quer mostrar que é uma questão de doença, mas como toda doença, a gente ora pelo milagre, né? A gente ora por esse milagre também. Então, isso a gente faz cada dia. Muito obrigado, pastor Welson, muito obrigado pela sua participação. Deus continue te abençoando. Vamos fazer uma oração para encerrar aqui o nosso momento, amém? Ora aí com a gente. Senhor, meu Deus e Pai, na tua presença nós estamos nessa noite. Te agradecemos por este momento tão especial, te agradecemos pela vida, Senhor, do pastor Welson, te agradecemos, ó Pai, pela vida da pastora Raquel, te agradecemos, Senhor, por cada jovem, adolescente, irmão, irmã, que participou com a gente, que ouviu, que foi edificado, que foi esclarecido, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e que o Senhor continue nos abençoando, que as próximas lives, os próximos momentos, sejam também momentos como esse de hoje, abençoadores, esclarecedores, e que possamos sair cada dia mais edificados, e que vidas possam ser, Senhor, cada dia mais alcançadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E em nome de Jesus, eu clamo e peço a Ti, se nessa noite alguém que está nos ouvindo, Senhor, está passando por um momento de depressão, quem sabe até passando pela sua cabeça de tirar a sua própria vida, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos, ó Pai, repreendemos agora, em nome de Jesus, clamamos pelo milagre, que haja cura, meu Deus, que haja liberdade emocional, que haja cura na sua mente, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ser cada dia mais alcançados pelo milagre, o milagre que vem através de Ti, ó Pai. Eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado a cada líder que participou aí. Obrigado. Pastor, um abraço na Paulinha, um abraço aí na sua família toda, na sua mãe. Amém. Pastor Raquel, quer mandar um beijo aí também para todo mundo? Galera, obrigada, pastor. Obrigada, bispo Samuel. Semana que vem, estamos juntos. Obrigado, Jefferson. Que Deus abençoe. Bianca, Deus abençoe. Um abraço. Tchau, gente. Pode ser, pastor. O que ele fez, não jogue tudo isso fora. Foi para que fosse sua imagem, então chegou a hora de fazer de você tudo aquilo que ele falou. Pregar o evangelho ser a diferença, eu vou. Vamos pela rua, a resposta é toda sua. Tem gente perdida e você se achando aí no seu mundo da lua. Bola pra frente e se joga, vivo que pregue, não seja da boca pra fora. É nós, tamo junto e let's go. Aumenta esse som, então vem que agora eu vou agora. Muito mais do que uma crença, seja a diferença. O que ele fez, não jogue tudo isso fora. Foi para que fosse sua imagem, então chegou a hora de
fazer de você tudo aquilo que ele falou. Pregar o evangelho ser a diferença, eu vou. Vamos pela rua, a responsa é toda sua. Tem gente perdida e você se achando aí no seu mundo da lua. Vamos pela rua, a responsa é toda sua. Tem gente perdida e você se achando aí no seu mundo da lua. Bola pra frente, se joga, vivo que prega e não seja da boca pra fora. É nós, tamo junto, let's go. Aumenta esse som, então vem que agora eu vou agora, 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 agora. Muito mais do que uma crença, seja a diferença. Lex e Kento, fazendo a diferença. Então aumenta esse som. Agora, 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 agora. Muito mais do que uma crença, seja a diferença. Tudo que vi